Quantos estão com expectativa do que o Senhor vai fazer essa noite? Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler versículo 20 e 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todos acharam, amém? Quem não achou, Escola da Palavra está chegando. Cadê os alunos da Escola da Palavra aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Cadê os futuros alunos da Escola da Palavra? Aê. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vira para o seu irmão e fala assim: a obediência é melhor do que sacrifícios. Nesse mesmo espírito eu quero orar por vocês agora, então curva a sua cabeça. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Jesus, obrigado pelo teu amor. Neste momento, Pai, nós queremos entregar esse momento de palavra a Ti. E eu peço que essa palavra seja uma semente, e que essa semente encontre corações dispostos a ouvir a tua palavra e a obedecer, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha voz, mas que o teu Espírito possa falar com cada um de forma individual, Pai. Em nome de Jesus, nós também pedimos que toda seta de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa abrir o entendimento, que o teu Espírito possa abrir os nossos olhos espirituais, que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para não só ouvir, mas também entender a tua palavra, Pai. Toma o controle, toda a honra e toda a glória somente a Ti. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Eu confesso que quando meu pastor me chamou para pregar, o Senhor colocou essa palavra e eu não queria pregar essa palavra. Não queria, e o Espírito Santo começou a me incomodar sobre esse versículo. E eu não queria. Por que eu não queria? Porque é uma palavra que me confronta. Essa palavra, ela é dura para mim. Por quê? Porque eu ouço esse versículo desde quando eu tinha menos de 6 anos. Vou contar uma história. Meus pais, quando eu era bem quietinho, eles, para me corrigir, né, me batia, lógico, né? Mas eles tinham alguns métodos peculiares. O método era escrever versículos repetidas vezes no livro. Eu descobri recentemente que a minha irmã passou por isso. Eu achei tão engraçado. Falei, glória a Deus, porque você passou também. Mas esse texto específico, eu tenho uma memória, eu tenho certeza que eu tinha menos de 6 anos, porque era na casa sem ser reformada, em que certamente eu estava passando por uma fase de rebeldia. E eu lembro que meus pais escreveram esse versículo: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E eles colocaram escrito atrás da porta do meu quarto. Então pensa, uma criança lendo esse versículo. E por toda a minha vida eu li esse versículo pensando: se eu desobedecer, tem consequências. Se eu for um menino desobediente, né, eu vou ser corrigido, eu vou apanhar, eu vou perder meus privilégios, né? Então sempre tratei o é melhor obedecer do que sacrifícios como: ou você obedece, ou tu vai cair na cinta. Mas teve um dia que esse versículo, ele mudou meu entendimento. Esse versículo, há uns 5 anos atrás, quando eu estava lá em BH, em Belo Horizonte, no seminário, eu lendo a Bíblia, esse versículo, eu entendi de outra forma. E assim,
o que antes já era uma correção, depois que eu entendi, ainda foi muito mais pesado para mim, muito mais forte para mim. E para a gente poder entender esse versículo, eu quero convidar para que a gente leia o contexto. Então, ninguém fechou a Bíblia, né? Amém? Então, com a Bíblia aberta, em 1 Samuel, no capítulo 15, vamos ver o que está escrito no versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Repita comigo: não os poupem. Mais forte: não os poupem. O versículo continua: matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Nesse texto é muito claro a direção de Deus para o rei Saul. Deus falou: vai lá e mata todo mundo. Agora vai lá no versículo 7. Versículo 7 ele fala assim: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e os exércitos, o que eles fizeram? Pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era ruim, tudo que era bom. Mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E continua, versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então, gente, qual era o contexto? Deus, ele tinha dado uma instrução. Deus, ele tinha dado uma direção para Saul, que era: vai lá e mata todo o povo. Não deixa ninguém vivo. E ele especificou ainda: mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E aí o que Saul fez? Ele poupou. Ele poupou o melhor das ovelhas. Ele poupou o melhor dos bois, dos bezerros, os cordeiros. Tudo que aos olhos dele era bom, ele poupou. Agora, a primeira coisa que eu penso nesse texto é que, assim como Saul, muitas vezes nós tentamos justificar a nossa desobediência com boas intenções. Mas Deus, ele não se agrada de meias medidas, porque a obediência parcial ainda é desobediência. Vira para o seu irmão e fala para ele: obediência parcial ainda é desobediência. Vira agora para o outro irmão e fala a mesma coisa: obediência parcial ainda é desobediência. Eita, tá forte hoje. Meu irmão, não adianta nós obedecermos 99% do que a palavra fala e desobedecemos em 1%. Porque o que o Senhor espera de nós não é metade, não é 50%, não. O que o Senhor espera de nós é totalidade. É 100%. 100% de entrega e 100% de obediência à palavra dEle. Eu quero dar um exemplo. Cadê as mães? Quem é mãe aqui, levanta o braço. Aleluia. Imagina você, mãe, você vai lá, fala para o seu filho ou para sua filha, baseado em eventos reais. Você vai lá e pede para seu filho, para sua filha: ó, lava a louça, depois do almoço, lava a louça, enxuga a louça, limpa o fogão, varre a cozinha e depois passa pano. Cadê os filhos aí? Cadê os filhos?
Qual que é a instrução da mãe? Lavar a louça, enxugar a louça, limpar o fogão, varrer o chão e passar pano. A instrução está clara, sim ou não? Beleza. Mas aí a mãe vai lá, sai para trabalhar, vai fazer as coisas de mãe, que eu não sei o que é coisa de mãe. Mas aí a mãe volta e ela vai conferir, né? Ela vai conferir e ela vê que não tem nenhuma louça na pia. Opa, check. Ela vai olhar e vai ver que o chão, ó, brilhando. Mas ela olha para o fogão e tá aquela gordura. E o que a mãe vai fazer? Menino, tu não limpou as coisas direito. Não é verdade? A pergunta que eu quero fazer: o filho, ele foi obediente? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele não obedeceu por completo. Agora, quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente quer obedecer só aquilo que nos convém? Quantas vezes a gente quer obedecer uma parte que a gente quer as bênçãos, mas a gente às vezes rejeita o amor ao próximo, o suportar ao próximo. Às vezes a gente quer estar num ambiente de adoração, mas às vezes a gente rejeita a ação social, o dízimo. E Jesus, ele repreende a obediência parcial dos fariseus. Projeta para mim, Camila, Mateus, se você quiser abrir também, Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23 fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª, em outras palavras, o dízimo, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras coisas. Guias cegam com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e ganância. O primeiro texto é Deus repreendendo Saul. Agora esse texto é Jesus repreendendo os fariseus. Porque eles estavam dando o dízimo da hortelã, eles estavam dando o dízimo da erva, de tudo. Mas eles não estavam obedecendo o mandamento por completo. Deus, ele desaprovou a atitude de Saul, pois ele não obedeceu a instrução dele. Olha o que o versículo 11 fala. 1 Samuel 15, versículo 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele a abandonou e ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Quantas vezes, irmão, nós estamos agindo como Saul? Nós recebemos muitas vezes uma direção clara de Deus em sua palavra, mas nós escolhemos obedecer apenas em partes. A gente gosta muito de adaptar os mandamentos que estão aos nossos interesses. Nós tentamos justificar as nossas ações com boas intenções, dizendo que estamos fazendo o melhor que podemos, mas Deus não se agrada de meias verdades ou meia obediência. Ele deseja de nós uma entrega total, uma obediência completa e sincera. Assim como Davi, assim como Saul, podemos estar oferecendo sacrifícios a Deus enquanto negligenciamos o principal, a obediência à sua palavra. Meus irmãos, devemos obedecer as palavras na totalidade, não só aquilo que não convém. Porque é muito fácil a gente pegar a parte que é boa da Bíblia e a parte que confronta o nosso ego, o nosso orgulho, as partes que confrontam nossas atitudes e falar, não concordo muito.
A palavra de Deus não foi feita para você concordar, ela foi feita para você seguir. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer caminhar no caminho, na verdade, na vida, você tem que seguir o que a palavra manda, mesmo que às vezes seja duro. Mesmo que às vezes devemos renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês sobre o erro de Saul foi que ele tenta fazer o que é certo da forma errada. Olha o versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 15. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Agora presta atenção, qual que era a desculpa da desobediência de Saul? Quando Samuel foi confrontar ele, falou: não, eu obedeci. Mas eu separei os bois, os bezerros, para consagrar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. A desculpa de Saul foi que ele separou o melhor para sacrificar ao Senhor. O problema é que o Senhor, ele não pediu esse sacrifício. Quantas vezes nós estamos orando contra a vontade de Deus e você está reclamando que a sua oração não é ouvida? Comece a orar a vontade de Deus. A palavra hebraica para sacrifício é korban, que significa aproximar-se. Então, o propósito do sacrifício é ganhar intimidade com o Senhor, oferecendo um presente. Então, de certa forma, o sacrifício e o holocausto naquela época era um tipo de adoração. Faz sentido? Quando eles faziam isso, eles estavam adorando a Deus. Só que olha que interessante. Mesmo assim, Deus ele enfatiza que o ritual de sacrifício, o ritual de adoração, sem obediência não tem sentido. A nossa adoração, a nossa entrega sem obediência não faz sentido para Deus, porque Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Agora presta atenção, sacrificar a Deus é algo ruim? Sim ou não? É errado? Adorar a Deus é algo ruim, é errado? Sim ou não? Mas o sacrifício, mas a adoração, mas o serviço, ele não é mais importante do que obedecer a sua palavra. Muitas vezes nós colocamos o serviço, a adoração, à frente da obediência. À frente de obedecer a palavra. E o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele não quer as suas mãos. Ele quer o seu coração. Fala para o seu irmão: Deus, Ele não quer as suas mãos. Ele quer o seu coração. Eu tenho uma experiência muito importante, assim, muito para mim. Porque quem já é da casa sabe que eu sou músico, eu amo música. E por amar música, eu aprendi os instrumentos. Eu aprendi bateria, depois eu aprendi violão. E aí, depois de um tempo, eu aprendi até teclado. Claro que eu não toco bem igual o Flavinho. Flavinho? Mano, eu pensei que o Flavinho estava aqui. Jesus, tomei um susto agora. Só o espírito, tá arrependido. Mas, eu cheguei lá em BH, e lá no seminário que eu participava, tinha o louvor do carisma. Era o louvor do seminário. E nós... tinha uma espécie de sala de adoração, em que a gente ministrava louvor de segunda a sexta. Então imagina uma escala de louvor de segunda a sexta, um lugar de segunda a sexta, que você vai estar lá, como se fosse um culto, para você poder adorar ao Senhor. E aí quando eu cheguei lá, eu com certeza me dispus para poder servir naquele local. E aí foi passando o tempo, foi passando os anos, e como é de costume, sempre às vezes falta um irmão, falta um instrumento. E aí da bateria que eu estava, de repente eu estava no violão. E eu estou no violão, está faltando e tal. Aí violão, bateria. Aí daqui a pouco chegou a pandemia, tudo doido. Já não tinha mais ninguém, eu estava no teclado. Aí eu estava no teclado servindo. E aí, o que é interessante é porque
é algo que eu amo fazer. É algo que eu quero fazer, é algo que, tipo assim, teve vezes assim, que eu tenho certeza que eu fiquei de segunda a sexta indo lá para ministrar, e aquilo não era um fardo para mim, aquilo, cara, eu via que às vezes faltava, cara, eu quero servir, eu quero ajudar, eu não quero que falte. Mas aí, uma dessas ministrações que eu estou ali servindo a Jesus na bateria, na ministração, Jesus ele fala essa frase para mim, ele fala: Levi, eu não quero suas mãos. Eu falei: o que, Jesus? Eu não quero suas mãos, eu quero o seu coração. Sabe, muitas vezes a gente quer realmente servir por amor. Mas o serviço, ele não é mais importante do que a entregar no nosso coração a Jesus. Cara, e depois que eu entendi isso, foi como um fardo saindo assim de mim. Porque não importa se eu faço ou deixei de fazer, Ele me ama porque eu sou. E eu tenho que amar Ele por quem Ele é. Eu tenho que entregar meu coração por quem Ele é. Porque Deus, Ele valoriza a nossa obediência. Deus valoriza a nossa obediência aos seus mandamentos mais do que os nossos rituais religiosos. Porque a verdadeira adoração ela é demonstrada por meio de uma vida de obediência. Projeta para mim, por favor, João capítulo 4, versículo 23. Se você quiser anotar, é um texto bem famoso. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu sempre achei interessante porque Jesus ele fala os verdadeiros adoradores. Ele poderia simplesmente ter falado os adoradores. Mas se ele coloca que os verdadeiros adoradores, é porque de alguma forma nós temos alguma adoração falsa. De alguma forma a nossa adoração ela pode se tornar falsa. E quando ela se torna falsa? Quando a nossa adoração é só da boca para fora. Quando a nossa adoração é só simplesmente um levantar de mãos, é só simplesmente palavras jogadas, mas não é uma adoração de obediência com o coração totalmente rendido a Jesus. Quantos hinos nós cantamos, né? E é bonito de cantar, mas a gente não presta atenção na letra. A própria Kátia falou aqui, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí vem lá, você é voluntário, aí vem teu líder e fala: estou precisando de você. Estou sem tempo. Muitas vezes a gente canta as canções: eu te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo. O que há em mim, eu te entrego tudo. Receba, Jesus, tudo, tudo, tudo. Aí Jesus fala assim: você me entrega tudo? Me entrega o controle das suas finanças. Me entrega o controle da sua família. Me entrega um controle. Não, mas Jesus, isso é demais já, porque eu preciso saber o que vai acontecer. Ele fala: me entrega o controle da sua vida, do seu futuro. Jesus, é muito difícil isso. A nossa adoração se torna falsa quando só falamos palavras da boca para fora, mas não obedecemos a Deus com as nossas atitudes. Agora no verso 12, vai dizer que Saul, ele ergueu um monumento em sua própria honra. Saul, depois de ele ter desobedecido a direção de Deus, ele ergueu um monumento à sua própria honra. Isso nos revela qual que era a verdadeira intenção de Saul. Ele queria ser adorado. Ele queria ser honrado, ele queria ser aplaudido. Agora, irmão, quantas vezes nós erguemos adorações a falsos deuses? Deuses do nosso coração, deuses do nosso ego, deuses das nossas vontades, deuses dos nossos prazeres. Deus ele não está interessado em nossas demonstrações externas de religiosidade, se o nosso coração estiver distante dele.
Meu irmão, não adianta nada você estar aqui de domingo a domingo, de terça a terça, se o coração está distante do Senhor. Eu sei que a gente tem um costume de falar que aqui habita a presença de Jesus, de Deus, mas a verdade é que eu e você carregamos a presença. Porque na antiga aliança existia o tabernáculo. E nesse tabernáculo é onde habitava a presença de Deus. E lá tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. E esse lugar era tão assim, poderoso, que o sacerdote, se eles tivessem pecado, no momento que ele entrava no Santo dos Santos, ele caía, ele morria, por causa da glória de Deus. Agora, quando Jesus ele morre na cruz, a palavra fala que o véu foi rasgado. Agora eu e você, nós temos acesso ao Pai. Agora, a presença que antigamente estava no tabernáculo, ele habita fala assim, em mim. Então fala assim, eu carrego a presença. Você pode carregar a presença de Deus na sua casa. Você pode carregar a presença de Deus no seu trabalho. Você pode carregar a presença, em vez de você esperar aqui que o louvor cante uma música para te arrepiar, meu irmão, você não precisa de arrepio, você precisa se posicionar. Porque você é filho, você carrega a presença, você não está na antiga aliança. Você está na nova aliança. Agora nós não adentramos na presença de Deus, porque a presença habita em nós. A palavra fala que Ele não escolheu templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu o meu e o seu coração. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Vira para sua irmã e fala, muda essa mentalidade. Muitas vezes a gente chega com a expectativa errada. A gente tem expectativa no pastor, a gente tem expectativa nos presbíteros, nos líderes, no ministro de louvor. Nós devemos ter expectativas do Senhor. Porque apesar de estarmos aqui na frente, nós somos homens e mulheres também. Nós também precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Nós também erramos. Ó, que novidade. Sabia que o pastor peca? Porque ele não é perfeito. Eita. Nós devemos mudar os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não quer que apenas nossas mãos levantadas, mas o nosso coração entregue a sua vontade. Ele deseja um coração obediente, que se submeta à sua palavra. Não por obrigação, mas por amor e gratidão. A obediência genuína é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, onde conhecemos a sua voz e nos alegramos em segui-la. A verdadeira adoração não se resume a momentos específicos de culto ou oração. Tu sabia que você pode adorar o Senhor na sua casa? Sabia que quando você trabalha e você é excelente no seu trabalho, você está adorando a Jesus? A adoração não se resume a só um momento de culto, a só um momento de louvor, mas é uma vida constante de obediência. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles devem refletir a nossa submissão à vontade divina. Por quê? Porque Deus procura adoradores que o adoram com sinceridade, com o coração quebrantado, com uma vida de obediência que testifica a autenticidade da nossa fé. Agora eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não esconde os pecados dos nossos heróis da fé. E anos depois Israel vai ter um novo rei chamado Davi. Quem conhece a história de Davi? Levanta a mão. Glória a Deus. E Davi, não sei se vocês sabem, mas ele também fez uma coisa assim bem duvidosa para um filho de Deus. Abra lá em 2 Samuel. Capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo. Eu quero pedir que você preste bastante atenção. 2 Samuel, capítulo 11.
Versículo 1 diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhes disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe já tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Vá para o versículo agora 22, do mesmo capítulo. Versículo 22. O mensageiro partiu, e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram algum deles, e morreu também o teu servo Urias. Davi mandou um mensageiro dizendo a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Deus fez desagradou ao Senhor. Eu li... Mas o que Davi fez agradou ao Senhor. Eu li esse capítulo praticamente todo porque a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Davi, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele viu a mulher de Urias, ele foi lá, deitou com ela, e quando soube que ela estava grávida, ele planejou 3 formas de encobertar o seu pecado. A primeira forma foi que mandasse ele voltar
para casa dele para que ele dormisse com a sua mulher. Mas Urias não fez isso. A segunda forma foi dar vinho para poder embebedar ele, para que ele fosse dormir com a sua mulher, e ele não faz isso. E aí, Davi, sem alternativas, ele manda Joabe colocar ele na linha de frente, para que ele possa morrer. Agora, Davi, homem segundo o coração de Deus, para poder encobertar o seu pecado, ele manda matar um homem. Um homem que foi fiel, um homem que era íntegro, um homem que era fiel a Davi. Para poder encobertar o pecado de Davi, ele precisou matar Urias. Agora, irmãos, quantas pessoas nós matamos com as nossas palavras? Matamos com nossas atitudes por tentar esconder os nossos pecados. Porque nos colocamos em uma posição de santidade religiosa. Mas o que o Senhor conhece o nosso coração. Assim como a palavra fala que Deus viu a atitude de Davi. E Deus desagradou, Ele vê as nossas atitudes. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então não importa aquilo que eu falo, não importa nem mesmo aquilo que eu estou falando agora. Se lá em casa, no meu secreto, eu estou desobedecendo a Jesus, eu estou desagradando a Ele. Agora eu quero fazer uma comparação entre Saul e Davi. Os dois eles pecaram. E os dois eles tiveram algumas reações perante a repreensão do profeta. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22, fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com... Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Samuel repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Quando Saul ele é repreendido pela palavra de Deus, pelo profeta, ele trata com desdenho, porque ele fala: pequei, realmente eu errei, mas agora volta comigo para que eu possa ser honrado, para que eu não possa ser envergonhado, para que o meu pecado não possa me envergonhar. Saul ele tratou tanto a instrução de Deus como a repreensão com indiferença. É como se ele estivesse falando: tá, pequei, mas quem não peca, não é verdade? Quem que não erra? Quem que não dá um descuido? Agora vai lá, Samuel, fica aqui entre mim e você, essa treta aqui de nós dois que eu fiz com o Senhor. Agora você não fala para ninguém, você não fala para as autoridades, você não fala para o povo que eu desonrei a Jesus, que eu desobedeci à direção de Deus. Ele trata com indiferença. Agora, quero convidar para você a abrir em Salmo 51, porque é os Salmos em que conta a oração que Davi fez após ele pecar contra Deus, depois de ele cometer adultério. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão,
apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde os rostos do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse versículo 10. Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livre-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Agora presta atenção no versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Davi, ele entendeu qual que era a vontade de Deus. Ele fala: Senhor, não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocausto. Enquanto Saul foi lá com a sua boa vontade de entregar sacrifício de desobediência a Deus, Davi, ele já entendeu: ó, esse negócio de sacrifício por sacrifício não dá certo com Deus. O que eu preciso realmente é de um coração e um espírito quebrantado e contrito na presença dele. Por quê? Um coração quebrantado e contrito ele não rejeita. Saul, ele não foi rejeitado pela desobediência, simplesmente. Saul, ele não foi rejeitado simplesmente porque ele pecou, mas por quê? Ele não tinha um coração parecido com o de Deus, segundo o que o Senhor queria. Porque Davi, ele também pecou, Davi também ele errou, mas diferente de Saul, ele fala: Senhor, põe em mim, cria em mim um coração puro. Será que você pode colocar a mão no seu coração e falar: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, Pai, me dá um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E depois que nós colocamos o nosso coração no lugar certo, que é de quebrantamento, lugar certo, que é de obediência, é aí que o Senhor irá se agradar da nossa adoração. Porque o versículo 19 fala, depois de ele falar que os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. No versículo 19 ele fala: então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Então, depois do meu coração estar quebrantado, depois de eu me reconciliar com o Senhor, depois de eu me arrepender de verdade, então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Todos nós, assim como Davi, nós somos passivos de falhas, de erros. Tem alguém que é perfeito? Levanta a mão. Glória a Deus que estamos juntos. A diferença é que não é simplesmente se a gente erra ou deixou de fazer, se a gente peca ou deixou de pecar. O que a gente precisa pensar é que o que a gente faz quando nós pecamos? O que a gente faz quando nós erramos? O que a gente faz quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos contra o nosso irmão? Porque o Senhor, ele não tem problema com o pecado. Porque a palavra fala que o Senhor, ele está como o nosso advogado lá no céu.
Então o pecado não é problema para Deus. O pecado ele tem uma solução, chama arrependimento. Fala para o seu irmão, arrependimento. Assim como Davi, nós devemos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender sinceramente. E buscar a Deus com o coração quebrantado e contrito. A verdadeira obediência não é a ausência de pecado. Fala para o seu irmão, a verdadeira obediência não é a ausência de pecado. Agora presta atenção, mas é a busca constante por agradar a Deus, mesmo em nossas fraquezas. Nós devemos aprender com o exemplo de Davi. Para a gente finalizar, fique de pé no seu lugar. Qual que é a postura que Deus espera de nós? Pergunta para o seu irmão, qual que é a postura que Deus espera de nós? Assim como está aqui em Salmo 51, 17, 19, fala, coração quebrantado e contrito. Fala para o seu irmão, coração quebrantado e contrito. Projeta para mim, Camila, Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e prantos, rasguem o coração e não as vestes. Naquela época, quando a pessoa ela pecava, a primeira coisa, quando o seu pecado era denunciado, quando ele entendia que ela estava em pecado, ela rasgava as vestes. Mas o próprio Deus, ele fala, rasgue o coração e não as vestes, porque não adianta você rasgar as suas vestes se seu coração não muda. O que o Senhor espera de nós é que nós possamos rasgar o nosso coração, nos entregar completamente. Oséias 6,6 fala, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Nós vimos como Saul, ele tentou justificar a sua desobediência com boas intenções. Mas Deus, ele não se agrada de meia obediência. Que possamos ser honestos conosco mesmos e reconhecer as áreas em nossas vidas onde temos falhados em obedecer a Deus. Talvez, eu me coloco também, eu e você temos priorizado nossos próprios desejos, os nossos próprios planos, em vez de buscar a vontade de Deus. Talvez tenhamos negligenciado a leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão com os irmãos. Talvez tenhamos pecado em pensamentos, palavras ou ações. E assim estamos nos afastando do que o Senhor mais espera de nós, que é um coração totalmente rendido a Ele. Feche seus olhos e analise seu coração. Peça para que o Espírito Santo possa esquadrinhar o seu coração. Peça para que o Espírito Santo possa te mostrar aquilo que você precisa se arrepender. Eu creio que essa noite é uma noite de arrependimento. Não faça uma oração pedindo as bênçãos, não faça uma oração pedindo milagre, mas faça uma oração, Jesus, eu quero me arrepender. Jesus, coloque esse coração em mim, um coração puro, um coração quebrantado. Tira esse coração de pedra, tira esse coração duro. Arrependimento, meu querido, arrependimento não é apenas sentir remorso, porque o remorso, ele vai gerar culpa. O remorso, ele vai gerar distanciamento de Deus. Mas o que o Espírito Santo quer é que nós possamos mudar a nossa mente, a nossa direção, e reconhecer o nosso erro e confessar a Deus e nos voltarmos totalmente para Ele, com todo o nosso coração. Porque, meu irmão, eu creio que Deus, Ele está pronto para nos perdoar.
Ele está pronto para nos dar uma nova chance. Ele nos oferece uma oportunidade de recomeçar, de viver uma vida de obediência que glorifique a Ele. Tem esse momento com Jesus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar a minha vida. Vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração, se essa palavra falou ao seu coração e você entende que você precisa tomar uma atitude, se você entende que você precisa se arrepender, se você entende que você precisa desse coração quebrantado e contrito, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós queremos clamar por Jesus, nós queremos orar por você. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja honrado, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar a mim.
vale a pena.